Que barulho que era esse aí? É um tambor de mola, ó. Ele faz som de. Faz som de tempestade. Ele toca às vezes quando ele chega. Eu perguntando, nossa, será que começaram a passar o aspirador de pó na casa nessa hora da noite? Não. Ô, louvado seja então, viu? Você Muito gostou? obrigado. Ficou maravilhoso. Eu quero agradecer você. Como você está se sentindo agora? Eu tô bem, tô bem. Eu Hum, vou em muito mais profundos nessa conversa. uhum. Os maçons que estiverem ouvindo saberão do que eu estou dizendo. Eles são iniciados. Para que você seja um maçom, você precisa primeiro acreditar em Deus. Não Mas, desafia a minha inteligência. E eu temo qualquer homem que tenha lido somente um livro na vida. Leia até sair sangue dos seus olhos. Enquanto a energia crística traz o amor, a energia luciférica traz o conhecimento. olha lá. Vocês têm a função de unir essas duas energias. O problema é, vocês são maus. A troca energética é com sangue. Mas pela Umbanda não há necessidade. A Umbanda não faz matança. Muitas vezes a Umbanda vai buscar ajuda no Candomblé e no Omolocô para poder fazer derramamento de sangue. Eu acho que é possível, hein? Caminhante das águas, É. você acredita em milagres. Não. É que, assim, se você, sei lá, plasma uma matéria assim que sustenta seu corpo, tipo gelo assim, momentaneamente pela sua força, pela força do seu magnetismo, de repente fica possível, né? Jesus tinha todo tipo de mediunidade? Agora você entendeu. Então ele fez isso. Ele não caminhou sobre as águas. Não, entendi. Falemos sobre os números. Não, só deixa uma coisa, porque o senhor não sei, né, não sei se o senhor respondeu. Com quantos anos Judas morreu? Que eu tava aqui esperando. 70 anos. Nossa, mas é, Crucificado. Enfim, estamos conversados. por favor. Busquem conhecimento, estudem até sangrar os olhos. Eita. Não permitam que as pessoas ofendam a sua inteligência. E sejam inteligentes. Graças a Deus, então. Vou embora. Muito obrigado, seu Exu. Graças a Deus. Enfim, estamos conversados. Enquanto a energia crística traz o amor, a energia luciférica traz o conhecimento. Olha lá. Vocês têm a função de unir essas duas energias. O problema é, vocês são maus. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Era seu ventania ganga que vem descendo em terra. Era seu ventania ganga que vem descendo em terra. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Era seu ventania ganga que vem Bom descendo em dia, terra. Boa tarde. boa tarde, Boa noite. boa noite. Bom dia. Bom dia, Choventania. Saravá. 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 Boa Tudo, noite, tudo, senhor. Como vai o senhor? tudo bem com o senhor Ventania? É uma satisfação enorme falar com o senhor novamente, viu?
Estou vindo para confundir. Ixi. É bom que se confunda para procurar depois o caminho certo. É. Se eu plantei uma semente de dúvida, ótimo, vai buscar o caminho certo. Então. A última questão foi a questão do demônio, não é? Que eu falo tantos nomes de demônios. Então traduzam simplesmente a palavra demônias, que eu sempre digo, ou daimon, para espírito. Que em Goécia existem 72 espíritos em níveis diferentes, e dentro desses espíritos eu posso convocar também, invocar, conjurar, chamar espíritos que sejam da minha vibração. Vocês pensam sempre que quando se invoca algum espírito goético, nós estamos invocando sempre o braço de Lúcifer, que seria Satanás. No entanto, eu posso invocar, inclusive gravar no seu selo dentro de um objeto de estanho, para que dure durante muito tempo, pela século seculorum, um dos grandes príncipes infernais, porque vocês colocaram no inferno, na verdade, vocês pararam o bem e o mal, e as energias simplesmente foram guardadas. E eu gosto muito da representação de Beor. Beor, ele tem a forma de um centauro. Se eu dissesse a palavra Quiron, alguns poucos saberiam quem é, que não são todos que sabem quem é Quiron, o centauro, conhecedor de toda a medicina, das ervas, da cultura. Então, Beor é uma das representações de Quiron na visão infernal, porque vocês precisam colocar no inferno todos os deuses. Tudo que foi Deus no passado, vocês demonizam. Baal era Deus. Vocês transformaram em demônio. Vocês vão pegando deuses e atropelando com a crença atual e demonizando tudo que existia. Deuses do Egito foram demonizados, da Babilônia, da Suméria, todos devidamente demonizados por vocês. No entanto, quando nós dizemos a palavra daimon, que é simplesmente para nos adaptarmos a vocês, porque é assim que vocês querem que se diga, aí eu causo bastante dúvida. Não é muito bem assim. Não é muito bem assim. Às vezes você pode criar muito mais problemas invocando um querubim, que querubins, serafins, não são criancinhas com asas. São formas terríveis de fogo, 1000 asas. E eles sim vêm representar esse Deus no centro do universo que vocês chamam. Ou você acha que Deus está olhando para a Terra o tempo todo? Você acha que Deus, a grande preocupação diária, as 24 horas de Deus é assistir a Terra, como Zeus. Zeus fazia isso, não é mesmo? Ele, de cima do seu Monte Olimpo, junto com os demais deuses, ficavam assistindo os homens errarem e acertarem, errarem e acertarem. E você acha que Deus está preocupado com isso? Talvez o Deus terreno, sim. O Deus que cultiva essa energia de vocês, que guarda a energia de vocês, talvez Deus terráqueo, esse Deus planetário, esse Deus terrícola, sim. Portanto, Deus se expande. E aquele grande Deus que vocês pensam, aquele que está nos céus, aquele nem sabe que vocês estão aqui. Porque ele não vem até vocês, ele manda seus emissários. Mas conversemos. Qual é o assunto de hoje? Ele manda os seus emissários como? Ele manda entre. Qual que é o relacionamento entre as trevas e a luz? As trevas estão a serviço da luz. Só existe treva porque existe luz. Muitas vezes vocês colocam as culpas em entidades. Aquela mulher se tornou uma prostituta porque estava sendo assolada por espírito de uma pombagira. Não, era ela que era uma perdida, uma
Volgívaga, não é mesmo? Então é fácil. A terceirização do pecado é uma coisa que vocês têm utilizado muito nesta terra desse país. O brasileiro gosta de estudar, o brasileiro vai às ruas, o brasileiro é um vencedor, ele pode até ir às ruas, mas ele não é um vencedor. Ele sofre, ele tenta, ele peleja. Mas ele estuda, em sua maioria, a maioria do seu povo estuda? Não. Por questões sociais, por questões, eu diria, até mesmo do mormaço do país, que deve dar uma preguiça muito grande de estudar, do saber. O saber dói. Dói. O conhecimento dói. Não é para todos. Então, aquele que não quer saber e não consegue um bom emprego, e não consegue se estabilizar na vida, num determinado momento ele vai entrar numa dessas igrejinhas qualquer, vai entrar e vão dizer para ele que ele não é nada, justamente porque ele nunca fez um pacto com Deus, nunca deu os seus denários a Deus, e ele é um perdido simplesmente porque ele não segue a Deus. Na verdade, ele é um perdido porque ele nunca se preparou para a vida. Vocês viviam até demais. Se isso tivesse acontecido na época da Galileia, aos 35 anos já estariam bem longe desse mundo. Teriam desencarnado. Pois bem, nós vamos desenvolver um assunto sobre o Evangelho de Judas, não é mesmo? É. Primeiro, eu gostaria de fazer algumas ressalvas, alguns pontos. Porque primeiro eu quero despir as pessoas de toda a sua infantilidade. Vamos crer no que existe e no que não existe. E eu não vou tirar aqui o crédito do mestre de vocês e não vou tirar o crédito deste Deus central que eu também, como Exu, também estou ligado. Ele vive dentro de um universo avônico. Primeira questão. Moisés atravessou o Mar Vermelho? O mar se abre? O mar se abre? Falaremos de milagres e milagres fantásticos. Que esses milagres fantásticos acontecem no passado, mas não se repetem mais no presente. Uma coisa estranha isso. No entanto, falaremos. O Mar Vermelho se abriu? Entendi. Não. Não? Nós disseremos não. Moisés conhecia muito bem todo o território. Ele era um general e conhecia muito bem o território do seu país. E veja bem, o Egito sempre recebeu todos aqueles que quiseram viver às margens do Nilo. O Nilo era um pai. Viver sob a forma de um escravo não era tão ruim naquela época, tanto que em Levíticos é permitido escravizar, desde que não seja o seu povo, desde que seja a nação vizinha. Está escrito em Levíticos isso. E em outros livros também. É permitido escravizar. O estado de escravidão não era um estado tão terrível, era uma condição social. Pois vamos lá. Ele conhecia muito bem o seu território. Ele levantou, eram sempre questões políticas. Nós vamos falar muito de questões políticas para tentar entender a questão espiritual. Ele conhecia muito bem o seu território e ele sabia tudo o que acontecia. Existia uma região onde batia um vento muito forte, onde a maré se tornava bem baixa. E não era o Mar Vermelho. Uma pessoa que passa a vida inteira trabalhando na beira do Nilo, trabalhando para Faraó, ela não sabe o que tem nas suas fronteiras. Ela simplesmente trabalha. Quem conhece são os generais, são os exploradores, os batedores. Pois não, naquela noite, ele decidiu sair com milhares. Não foram milhões. Existem grandes erros de números nos livros sagrados. Não foram milhões, foram milhares.
uma revolta que foi controlada, uma coisa perfeita, falada de ouvido em ouvido, vamos sair nessa noite, vamos abandonar a terra do Egito. Pois bem, chegando de frente uma grande porção de água, que não era o Mar Vermelho, no entanto estava próximo, se chamava Golfo de Acaba. O vento passou a soprar mais forte, e a região, a expressão para isso é deu pé. Foi possível atravessar aquela parte onde era alagada até então, porque o vento é tão forte que ele se afasta. Esse é o Golfo de Acaba, não é o Mar Vermelho. Pois bem, quando você comunica a todas as famílias, vamos fugir do Egito, qual é a coisa que o povo judeu mais tem valor, mais dá valor? O material. Ai. Pois usaram tudo que eles tinham material. Suas carroças, suas peles, seus cobertores, colchões, comida, toda sorte de material que servisse como carga. Pois bem, chegando à beira do Golfo de Acaba, quando passaram a começar a atravessar, houve uma ordem de Moisés dizendo: deixem tudo para trás. E o povo foi obrigado a deixar tudo para trás. Peles, carroças, até animais foram largados. Fizeram uma grande barricada e tocaram fogo. E fugiram. E a parte bela, que gostam de florear muito, não é mesmo? A parte bela, que Deus fez com que uma coluna de fogo descesse e se mantivesse na frente para que o faraó e seus cavaleiros não pudessem atravessar, até que o último judeu conseguisse atravessar. Eu vou traduzir isso na linguagem de vocês de hoje. Fizeram uma barricada para que o trânsito não passasse. E é isso que vocês fazem. Eu vejo vocês fazendo isso. Revolta, processo de, não, por aqui você não passa, por aqui não passarás, eu toco fogo. Aí vocês dizem que foi Deus que mandou uma grande língua de fogo para tudo. Isso é mentira. É o primeiro embuste da Bíblia. Entre outros. Creiam aqueles que quiserem crer. Porque, afinal de contas, Santo Agostinho dizia: a fé ilumina os caminhos do conhecimento, não é mesmo? Mas também cega. Acreditar em milagres muito milagrosos, meu amigo, às vezes leva a pessoa à falta de vontade de aprender. Eu não vou utilizar palavras ofensivas, mas eu vou dizer falta de vontade de pensar. É mais fácil acreditar que uma língua de fogo ficou na frente do Mar Vermelho, que se separou e todo mundo passou lá sequinho até o outro lado. Foi uma correria danada. Foi uma fuga de milhares, não milhões. Muito bem. Uma outra questão, ainda falando do Êxodo, que aos sábados não se comia, porque aos sábados Deus mandava o maná. O pão que caía do céu. E até hoje, várias facções religiosas acreditam que pão vinha do céu. Caía pão. Pedaços de pão. Filões de pão caindo do céu. A que ponto chegou a ignorância do ser humano para acreditar que pão cai do céu? Eu vou dar uma outra interpretação. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, no sábado, guardava-se em jejum e alimentava-se das palavras de Deus, os ensinamentos. Isso alimentava mais do que pão. Isso era o grande maná.
Eu vou em níveis muito mais profundos nessa conversa. De acordo com a Bíblia, quando foi feita a primeira psicografia? Eita. Você é espírita, isso que eu vou dizer. Quando foi feita de acordo com a Bíblia? A primeira psicografia. Ai, eu não sei não, seu Ventania. Então eu direi. Moisés subiu a montanha e lá havia uma sarça ardente que não pegava fogo. E foi dito, tire suas sandálias, pois esse lugar é santo. E ali Deus falou com ele. Escreveu através de raios e trovões. Os raios caíam e iam escrevendo sobre as tábuas as leis. Agora vamos tirar toda a fantasia, toda a historinha. Deus manda raio em cima de tábuas para escrever em hebraico, ou aramaico, ou em grego, ou em latim, ou em copta, ou em qualquer idioma. Você acha que Deus se preocupa com o alfabeto reles de vocês? Deus, esse Deus central, esse Deus, ele não está preocupado com essa festinha que estava acontecendo. Deus dá karma e diz, resolvam entre vocês. Vocês vão resolver esse problema. Vocês têm problemas kármicos, vocês mataram uns aos outros. Não pense que o povo hebreu era bom, pois uma vez eles foram escravizados, mas os seus antecessores escravizaram e mataram. Era a forma de possuir. Davi não era bonzinho. O grande rei Davi não era um bonzinho que cantava com saltério e as pessoas saíam dançando atrás dele, seguindo a região que ele estava criando. Não. Ele não era bonzinho. Ele era o general. Guerra. Guerra após guerra. Eram guerras após guerras para ganhar sempre. E o Deus nacional era sempre aquele Jeová, não é mesmo? Era Jeová. E era Jeová que falava lá em cima do monte. Agora eu vou dar uma teoria gnóstica. Falarei muito sobre gnose nessa conversa. Gnose é o conhecimento. Sarça ardente. Você já viu essa planta? Só no filme, só. Então eu vou te dar outro nome para essa planta. Acácia vermelha. Os maçons que estiverem ouvindo saberão do que eu estou dizendo. Acácia é uma planta, inclusive, que é um dos símbolos deles, é a folha de acácia. Ela é uma planta que contém uma propriedade química que faz com que a pessoa entre em um grande amortecimento mental quando faz uso do chá dela. A sarça ardente, na verdade, é a acácia vermelha. E a acácia vermelha é usada até o mais extremo recanto do Himalaia. Nossa. Os monges budistas tomam chá de acácia para entrar em momentos de meditação profunda. E até visões. Eita. Isso se chama epifania. Na verdade, Moisés teve uma epifania. Todos os povos anteriores tinham suas bebidas de poder, tinham sua forma de entrar em contato da forma mais mística. Se fosse na Grécia, a pitonisa ela aspirava gases tóxicos e falava em nome de Deus. Mas ela entrava em contato com Deus. Pois lá Moisés fez contato com Deus, através de um dos seus mais puros produtos, que é a própria planta. E esta planta fez com que ele entrasse realmente em contato com Deus. O acalmou, o acalentou e o fez sentir Deus. A única coisa que essa planta não fez foi fazer raios caírem do céu e escrever em hebraico as novas leis. Se Moisés era
letrado ou não, não importa, porque um espírito letrado de um escriba pode tomar a mão de Moisés e escrever as leis. Essa é a primeira psicografia. E Deus não vem do seu centro avônico falar com ninguém. Ele manda seus emissários e ele manda seus anjos. Quem estava lá em cima naquele momento era o arcanjo Gabriel, que é o mesmo que anunciou a Maria, que é o mesmo que anunciou depois o Alcorão. Ele é a palavra de Deus. Nossa. Recebeu uma grande intuição e sua mão passou a escrever as regras, as normas que se tornaram leis. Leis inteligentes. Muitas delas inteligentes. Se todos seguissem, seria perfeito. Então, não pense que raios caíram do céu e escreveram por si só em cima de tábuas, porque eu vou rir de quem pensar dessa forma. Não desafia a minha inteligência. A fé ilumina o caminho do conhecimento, mas crer nisso desafia a inteligência de qualquer um que tenha lido 2, 3 livros. E eu temo qualquer homem que tenha lido somente um livro na vida. Fuja de homens que tenham somente um livro. Eles serão fanáticos. Busque conhecimento através dos livros. Leia até sair sangue dos seus olhos. Pois vamos lá. Aproveitando. Sim. Com a licença do senhor, esse que o senhor está falando, só para ficar claro, da psicografia aí, é aquela do Monte Sinai, dos 10 Mandamentos? Sim. Ah, tá bom. Tá bom. Entendi. E o senhor ia dizer o quê? Existem outros pontos também, que já não fazem mais parte do Evangelho de Judas, que eu falarei várias coisas sobre Judas, mas agora vamos pensar também em livros do passado, na época inclusive de Moisés. Ultimamente eu tenho lido muito sobre Moisés, e ele rogava as pragas, e jogava suas maldições, e eu tenho a dizer que quando o leito de um rio baixa, existe a facilidade de proliferar alguns tipos de algas que podem modificar a cor e a textura de tudo. A água pode se tornar avermelhada, assim como pode se tornar azulada, depende da alga. E esse tipo de alga, ele pode avermelhar a água e tirar toda a oxigenação. Será que neste momento eu estou dizendo que a água se tornou sangue em todo o Egito? Na terra de Faraó? Ela perdeu a vida. Quando acabou o oxigênio, os rios vão morrendo. Os peixes vão morrendo também. E parando em toda a curva de rio, porque afinal de contas o rio estava podre. Vinham insetos, porque estavam estragando de toda a vida que havia ali. E aí surgem os insetos, a praga de insetos. Preferem chamar de praga de gafanhotos, a nuvem de gafanhotos. Eu prefiro dizer praga de insetos. E se vem uma praga de insetos, surge o quê? Qual é o animal que come insetos? Sapo. Rãs, sapos. É a praga de rãs e sapos. Em outro momento eu falarei mais sobre a morte do primogênito, entre outras coisas. Mas essa parte é só para vocês pensarem. Tá bom. Tudo explicado. Milagres muito milagrosos do vídeo deles. Assim como eu falei, Lázaro não estava morto. Lázaro não estava morto. Ele estava há 3 dias, que na época se contava por 3 períodos de 12 horas. Ele estava, ou seja, muito menos do que vocês acreditam que seriam 3 dias. Ele estava em estado letárgico. E a medicina da época não era desenvolvida. O que ele fez com sua mediunidade profunda
foi chamar de volta do leito aquele desacordado. Hoje chamaria de coma. Esse milagre acontece hoje diariamente. Pessoas em coma voltam todos os dias. E pessoas em estado letárgico foram enterradas muitas vezes e só se percebeu que elas estavam vivas depois de desenterrar, elas estavam viradas dentro dos seus caixões. É aí que surgiu também o mito do vampiro. E sabe por que existe um velório? Ué, por quê? O velório serve justamente para que se tenha certeza que ele não vai ressuscitar durante aquele período que ele é velado. Ah, Se ele estiver em estado de dormência, quase não se percebe que ele está vivo. É o prazo para que isso aconteça. A medicina não era nada desenvolvida na época. Enfim, do que mais falaremos? então, seu Ventania, o pessoal ficou meio em dúvida sobre a hierarquia no mundo espiritual, na parte da sombra, Hum. que de onde ela começa lá em cima até onde ela toca o ser humano aqui. A pergunta é sempre: existe uma organização? Existe, porque antes, ou até hoje, muita gente fala, é o Lúcifer, é o Exu Maioral, é o Exu Mor, ou não sei quem, que é o, é, o comandante-chefe supremo de todos, Beelzebub, sei lá. E aí o senhor passa essas informações. Então, daí diz que Lúcifer é o conhecimento. Então, ficou um pouco dessa dúvida. Eu queria que o senhor tratasse um pouco ainda dessas hierarquias e se existe organização na parte das trevas, tanto quanto existe na parte da luz. Existe uma organização nas trevas alimentadas pela fé de vocês também. Lúcifer deveria ser um deus, não um demônio. Vocês demonizaram. Ele é o deus do conhecimento, da sabedoria. Enquanto a energia crística traz o amor, a energia luciférica traz o conhecimento. Ah lá. Vocês têm a função de unir essas duas energias. O problema é, vocês são maus. A gnose explica isso. Tudo em vocês é mal, do começo até o fim. O ser humano não é bom. Não é bom. Ele deturpa, ele destrói, ele separa, ele delata. Ele não é naturalmente bom. Mas tem alguns lapsos de bondade. Então, a função da existência de vocês é equilibrar o conhecimento de Lúcifer e o amor do Cristo, que eu prefiro chamar de amor micaélico. Pois bem, quanto mais se acredita no demônio, maior ele será. Cada vez que um crente tem medo daquela macumba naquela esquina ali e fala, a macumba não pega o crente, é mais um tijolo, mais um tijolo no castelo de Satanás. Por quê? Isso é uma verdade, que quanto eles se alimentam de medo. O demônio se alimenta de medo. Na verdade, é uma forma de pensamento. Existe uma organização de 72 espíritos que eu chamaria de Daimon, que também poderei chamar de demônio, mas se vocês preferirem que eu chame de espírito, eu posso chamar. Só que esses 72 espíritos que são duques, marqueses, reis, príncipes, enfim, existe todo tipo de hierarquia, eles têm seus servos. E eu disse, o cálculo de tudo se torna 33 depois. Depois falaremos sobre 33. Gostaria que você anotasse para me falar isso. Tem tanta anotando. conversa, Pode deixar. o assunto é tão... Existe um Lúcifer, que é o conhecimento, e ele é personificado também. É uma energia personificada, que nada tem a ver com Exu Lucifer. Lúcifer é o conhecimento e uma energia também personificada. Assim como Deus, o Deus de vocês, ele é uma energia
que também pode ser personificado. Enquanto Deus existe e é, o inferno existe, mas não é. Ele não consegue ter duas coisas. Ele existirá enquanto acreditarem nele. Que foram vocês que transformaram eles em demônios. Eles eram deuses. Existe um lado negativo e vingativo de Lúcifer, que Lúcifer, na verdade, não tem nada com vocês. Ele é tão arrogante dentro do seu conhecimento que ele não deseja passar o conhecimento para vocês. Existe Satanás. Satanás, sim, é o seu braço ruim, é o seu irmão siamês. Olha. No entanto, se vocês estiverem dentro de uma dimensão de fé e de amor, vocês não vão conseguir fazer com que essas entidades alcancem vocês. A única forma de fugir e de não se conectar com eles é a palavra amor, amor verdadeiro. Eles odeiam água corrente, eles odeiam lugares limpos, lugares onde tem crianças sorrindo e água corrente. Nossa. Essa já é uma dificuldade, fora a dificuldade que eles têm de atravessar a dimensão e este sentimento. Então eles coexistem com vocês. Eles coexistem. É possível conjurar um demônio, ou espírito, ou gênio? Sim. É possível aprisioná-lo? Sim. Ele virá sob a forma demoníaca? Não necessariamente. Muitos vêm sob a forma de um cavalo, de um tigre. Existe um muito belo, inclusive, que tem a forma de um anjo, só que ele se apresenta sempre com as patas de um ganso. Existem alguns que têm uma dificuldade tão grande de ser dominados que é necessária uma energia muito grande do magista para segurá-lo até que ele entre dentro do pentagrama através de conjurações extraídas da clavícula de Salomão. Por isso que eu digo, não brinque com Goécia. Você pode invocar desde um sábio, como Baor, que eu tenho uma profunda admiração, porque é um estudioso e que também passo o estudo, e ele está completamente regido pelo planeta Júpiter. Então ele rege também todos os sagitarianos, por isso essa forma ságita dele. Então essa forma, eles não estão o tempo todo tentando montar uma guerra para atacar vocês. Eles jogam algumas formas porque eles precisam existir. De que forma eles podem existir? Através da fé e através do vício. Essas igrejinhas todas, essas pequenininhas aí, também a igreja cristã alimenta-os muito bem. Grandes porções de alimento. Um alimento chamado medo. O medo é a porta para alimentá-los. E o segundo é justamente a crença que ele existe e que ele pode te pegar a qualquer momento. Essa é mais um tijolinho dentro do castelo de Satanás. Mas você crê que a qualquer momento ele aparecerá e... Não. E quando eu digo da grande rainha branca, que ela se distribui por você sob forma de pó, é uma verdade. Assim como Cristo se distribui a você sob a forma de pão, ela se distribui a você sob a forma de pó. E esse pó faz com que a pessoa entre num vício, e uma pessoa assim, ela pode ser manipulada, ter sua mente completamente tomada, e essa pessoa vai sofrer de medos, de pavores, e esse sentimento é o que vai alimentar o inferno. Existe um outro sentimento. Quando eu estou falando de medo, eu posso estar falando de medo, Phobos e Deimos. É natural que qualquer ser existente tenha medo. Uma ovelha pode ter medo de cair de cima de um penhasco. Você pode ter medo de altura. Não é mesmo? Sim. Até o peixinho tem medo de chegar numa água muito rasa onde ele não possa nadar.
Pense nisso, é um instinto. Quando deixa de ser medo e se torna phobos e deimos, que é o pavor, que é o terror, aí sim é a energia negativa dos 72 príncipes tentando reconstruir partes do seu reino. E todas essas partes desse reino podem ser destruídas da noite por dia se vocês alcançarem o nível de uma raça superior, que é a próxima raça, que terá alterações até mesmo nos filamentos do seu DNA. Pois falaremos agora do número 33. Aí. O mestre de vocês desencarnou aos 33 anos, não foi? Foi. 33 metros abaixo da pirâmide de Kelps está a Câmara do Rei. E ali existem mais 33 câmaras. Um famoso presidente americano foi assassinado no paralelo 33. E após o seu assassinato, ele foi substituído por um Illuminati de grau 33. Quando o maçom chega ao nível 33, ele pode ser Illuminati. Ixi. A letra K, que número ela tem? 11. Será? 11. E se eu digo K, 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 são 33? Sim. E o que é K, K, K? É aquele povo que se reuniu contra os negros lá, o Ku Klux. Isso. É. Existe muito mistério dentro do paralelo 33. Se vocês Mississippi. pesquisarem ao redor do mundo, agora vocês têm toda essa teoria de conhecimento, vocês têm acesso à informação muito mais do que no passado, muita coisa aconteceu no paralelo 33. 33 voltas dos filamentos do DNA humano. 33. Eu vou passar para vocês, aos poucos, algumas coisas que podem ser reveladas. Tá. Mas nisso você pode pensar, 33. Pensaremos agora em 12. Por que o mestre de vocês escolheu 12 apóstolos? E aí, então, e aí? São as 12 tribos de Israel? É. Sim, pode representar isso, não? Pode ser também os 12 signos do Zodíaco? Porque ele era um essênio. Ele era um essênio. Entre 12 e os 30 anos, você crê que ele ficou onde? Montando banquinhos? Fazendo mesas? Ele esteve entre os essênios. Ele hoje condena-se tanto a astronomia e a astrologia, que era uma coisa só, e no passado você sabia até do nascimento de um grande rei através da astrologia. Então, os 12 são as 12 tribos e também são os 12 signos. E qual seria o signo que representa Iscariotes? Não sei. Escorpião. Hum. É o meu favorito. E o meu menos favorito seria um sagitariano. Pedro. Simão. Simão Pedro. Ah. Ele era meu menos favorito até o momento em que houve a morte de Jesus, porque ele tomou atitudes de Pentecostes para diante. Até então ele era um homem normal. E suas esposas? Onde ficaram? Porque todo judeu se casa jovem. Não é mesmo? Um homem, até mesmo para entrar no sinédrio, até mesmo para entrar, para ter contato com a sociedade, um homem tem que ter sua família constituída. Ele não é um garotinho. Um homem só é constituído homem quando ele tem uma família, pelo menos uma esposa. Onde estão as esposas dos apóstolos? Foram abandonadas? Que belo exemplo, não é mesmo? Abandonaram uma esposa para seguir um mestre. Não. As esposas seguiram também. Só que havia tanto preconceito na época do contato de uma mulher com um homem que não podia dizer sequer que aquela mulher estava seguindo.
mas mulheres andaram juntas, suas esposas seguiram juntas. Ou você crê que quem seria aquela mulher que teve contato direto com ele na última ceia, que ela quebrou um- uma garrafa de alabastro, o mais caro, o Líbano, e foi inclusive repreendida por Judas. Judas falou, por que não vendes a 300 denários isso e dás aos pobres? Hum, Judas era muito preocupado com o dinheiro, com as finanças da Bolsa Comum, hum. porque com essa Bolsa Comum ele alimentava o grupo de Jesus e também ele se responsabilizava pela alimentação, cobertas, bebidas, hospedagem, etc. Ele não tinha motivos para ser um ladrão. Ele não era um ladrão, ele era um organizador. Uhum. Quem seria aquela mulher que abriu a taça de alabastro e derrubou sobre os pés dele e passou mais por um unguento e ainda secou com os cabelos? É, Existe uma palavra antiga chamada charmut. Charmut significa trapo. Você poderia limpar os pés dele com um trapo? Não, ela limpou com os cabelos. Tamanho era o seu ego. O ego dela era muito pequenininho. Ela era uma grande companheira. Hoje eu não direi quem é essa mulher, mas eu pergunto, na época uma outra mulher poderia tocar os pés de um homem que não seria o marido dela? olha, eu nem pensei nisso. É verdade. Hum, Ah, então o senhor. Olha, o senhor está sugerindo que. O senhor tá. O senhor. Ela Ah, ah. é uma colcha de retalhos. Você vai descobrindo as coisas se você for inteligente. Sim, sim. Se você tiver preguiça de saber, você não vai encontrar nas entrelinhas. É. Ah, já entendi. O senhor está querendo dizer assim, que é a Maria Magdalena Magdala, não é? Maria de Magdala, Isso, não foi ela que enxugou? sim. Então, No se. entanto, prefere-se dizer que simplesmente uma mulher qualquer fez isso. Uma mulher qualquer não pode fazer isso. Hum, E foi ah, repreendida. Foi repreendida pelo próprio Judas. E o próprio mestre de vocês não repreendeu. Falou, ela está preparando para o meu funerário, minha passagem. Era um rito funerário, na verdade. eita. Mas Ele insistia que ia ser entregue, não é? De acordo com o livro de vocês, em quantos anos Judas morreu? e agora? Não sei não. Foi jovem? Em que momento? Ele se enforcou, né? Não foi? Era proibida pela lei judaica enforcar-se. Ele era um conhecedor da lei. Judas ele seguia Jesus por uma questão política, porque ele era um judeu e ele desejava que o Estado judeu continuasse uno e livre dos romanos. Ele seguia porque ele cria nele como Messias. Então, pela fé que ele tinha, ele não poderia se enforcar. Qual é a segunda possibilidade? Escreveram, já que ele não se enforcou, num outro evangelho disseram que ele, com os 30 denários, ele comprou um pedaço de terra e num acidente caiu e suas vísceras se partiram. Hum, Mentira. Por quê? Na cruz, somente João, o pequeno, ficou acompanhado de Maria, vendo seu filho crucificado. Todos fugiram, inclusive Pedro, que o negou 3 vezes. é. Inclusive, Pedro era muito nervoso. Pedro Eita. perdia a paciência dele muito facilmente. Pedro era uma pessoa tosca. Ele não era... O sábio era André, era o irmão dele, seguidor de João Batista. Ah, Pedro era um homem normal. Ele representava os homens normais. Mas ele tinha muita fé. Aprendeu a ter fé. Ou você acredita que um homem caminha sobre as águas?
Eu acho que é possível, hein? Caminhar sobre as águas? É. Você acredita em milagres. Não, é que, assim, se você, sei lá, plasma uma matéria, assim, que sustenta seu corpo, tipo gelo, assim, momentaneamente pela sua força, pela força do seu magnetismo, e de repente fica possível, né? Jesus tinha todo tipo de mediunidade. Agora você entendeu. Que Ah, foi uma expansão mental dele. aham, olha lá. Foi o seu plasma que ele enviou até. Ele conseguia ser visto em vários lugares ao mesmo tempo. Então. Ele se expandiu até o momento, até o barco, e o relato de que Simão pegou no braço dele foi a fé, porque ele sentiu. Isso é possível. Um grande nível de mediunidade. Ele era quase. Vocês tiveram que chamá-lo de Deus. Ah, é verdade. Tão grande que era a mediunidade dele. Não há compreensão no mundo para entender a mediunidade dele. Então ele fez isso. Ele não caminhou sobre as águas. Não, entendi. Falemos sobre os números. Não, só deixa uma coisa, porque o senhor não sei, não sei se o senhor respondeu. Com quantos anos Judas morreu? Que eu tava aqui esperando. 70 anos. Nossa, mas é, Crucificado olha, ficou pelos velho. romanos. Morreu aos 70 anos, crucificado pelos romanos. Passou todos esses anos dentro de uma fortaleza essênia. A mesma fortaleza que Jesus passou entre os 12 e seus 30 anos. Nossa, foi bem cuidado, hein? Quando houve uma grande revolta e quando finalmente os romanos dominaram e mataram todos os insurgentes e eles invadiram aquela fortaleza e o crucificaram. Foi crucificado aos 30 anos da mesma forma que seu mestre. Que era a forma mais simples da época. Hoje vocês têm muita pena do mestre de vocês ter morrido na cruz. Mas eram centenas e milhares que morriam na cruz. Era a forma mais simples de matar. E uma cruz era presa na outra, não havia. Eram vários pilares e várias cruzes. Eu já conversei com você sobre a parábola do, do pobre, aliás, do rico que vem falar com ele e ele diz: deixa tudo o que você tem para trás e dá para os pobres e me segue. Jesus, né? Sim. Ah, não, não falou. E ele não aceitou. Não. É possível deixar tudo para trás. Hum. E ele disse: é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A que agulha ele estava se referindo? Ao buraco de uma agulha? De cozer? Acho que não. Você fala espanhol? Só um pouco. Como se fala buraco? Buraco. Ixi, não sei. Agujero. Olha. As cidades eram fortificadas e possuíam pequenos portais para que passasse um homem somente. Um homem, no máximo, uma pequena montaria, talvez um burrico, um jegue. Não era para que entrasse, para não ser invadida. Então, mas um camelo não conseguiria passar pelo orifício dessa agulha. A agulha era simplesmente uma construçãozinha de 2 pilares, pequena, para passar um homem e não um camelo. E as pessoas, inclusive hoje, pensam que esta agulha é uma agulha de cozer, costurar. Pergunto: como é possível que o mestre de vocês tivesse pensado uma coisa dessa? De um camelo passar pelo buraco de uma agulha. As pessoas acreditam nisso, porque não sabem interpretar. E não tem vocabulário, não tem estudo. E as traduções também não ajudam, né? Por falar em traduções, foi escrito em grego no livro. Os evangelhos foram escritos em grego. E principalmente, depois de
Pentecostes, quando línguas de fogo desceram e tomaram cada um dos seus apóstolos, e um falou em siríaco, e o outro falou em grego, e o outro falou em aramaico, em árabe, em vários idiomas, e veio a ordem: ide e pregai em línguas estrangeiras. A palavra estrangeira e estranha é a mesma palavra dele. Só que hoje, essas igrejas pentecostais, e inclusive a católica, praticam a barbárie de ficar dizendo coisas em línguas que ninguém entende, dizendo que é a língua dos anjos, porque aquilo aconteceu em Pentecostes. A glossolalia, ou glossolalia, é a habilidade de falar várias línguas. Existem pessoas que nasceram num único país, mas suas encarnações foram em outras. Então, existem pessoas que conseguem falar polonês, grego, chinês. Isso acontece, basta vocês pesquisarem. Isso se chama glossolalia. Glossolalia, que é o dom de falar várias línguas. E não línguas estranhas, é língua estrangeira. Quando foi escrito para ir e pregar em língua estrangeira, significa vai a todos os povos. Não é para ficar macaqueando dentro de igreja, feito um papagaio dizendo coisa que ninguém entende, achando que é Deus que está tomando. Isso é coisa infantil. Isso tira todo o mérito da religião. Isso se chama inconsciente coletivo. As pessoas acreditam e realmente o Espírito de Deus toca nesse momento, porque a pessoa acredita naquilo e o Espírito desce. E o Espírito, ele não está preocupado com o idioma que a pessoa está falando, mas o que ela está sentindo. Naquele momento, ela está sentindo uma conexão com Deus. Mas ao mesmo tempo que ela está fazendo uma conexão com Deus, ela está fazendo uma barbárie de falar numa língua que não existe. Então faça em silêncio. Sinta e chore e sinta a presença de Deus em silêncio. Porque aí vocês não vão fazer, como diz o Preto Velho, um circo mambembe. Em Coríntios, que ele fala isso, eu vou até ler um pedaço, de repente o senhor saberá se tem muito a ver com o que o senhor está falando. Ele disse assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Quando ele fala em línguas estranhas, ele não está falando sequer com Deus. Veja bem, quem escreveu foi um homem que escreveu isso aí. Eles colocaram as normas e as regras nas palavras de Deus. Quer falar com Deus? Ajoelhe-se. Feche os olhos. Se você sentir uma dor a ponto de fechar o seu coração, você estará em contato com ele. E veja bem, como é paradoxal. Eu sou um Exu. Eu estou ensinando a orar. Eu estou ensinando a pensar, meu caro. Eu estou ensinando a pensar. O senhor gostaria de voltar um pouco lá no Mistério 33? E para aproveitar o gancho, daí o senhor continua nisso, eu vou ler aqui um parágrafo que fala do Mistério 33, e o senhor me para se o senhor quiser fazer algum comentário sobre o que eu li, senão eu vou lendo até o final do parágrafo, está bem? Sim. Diz assim, ó: Jesus e Alexandre o Grande morreram aos 33 anos. O rei Davi reinou durante 33 anos em Jerusalém. Jacó tinha 33 filhos. Nossa! O livro tibetano dos mortos, o senhor conhece? 33 céus. Sim, tem 33 céus. O que é isso? Governados por Indra. É o Deus do céu. É o Deus do céu. Existem 33 níveis de céu. Olha. Dentro das religiões orientais. Mas isso daí é um ponto de vista de um tibetano aí. Assim como eu diria a mesma coisa de vocês do ponto de vista do Brau.
Entendi. O umbral tem vários níveis. E quer dizer que é uma forma de expressar que pode estar pintando uma maneira de ver a realidade que existe lá. Dimensões diferentes. Vocês conhecem somente até a 12ª dimensão. Então, 12ª dimensão, por Einstein, 12. então, vamos lá. O livro tibetano dos mortos fala dos 33 céus governados por Indra e os 33 governados por Mara. Deus da ilusão. Sim, Deus da ilusão? sim. Vamos lá. São 33 os deuses védicos. Nossa. São 33 ciclos lunares da gestação. Olha. 33 ciclo lunar dá 9 meses? Sim. Olha. A celebração judaica Lag Baomer significa 33º do Homer. 33 é um dos símbolos do Ku Klux Klan. Sim. É o que o senhor falou do K. Na Cabala, 33 caminhos que servem de ponte entre as sefirotes da árvore sefirotal, árvore da vida. Sim. O que é isso? São os 33 pontos que te ligam a Deus. Mas sefirotes é o quê? São pequenas esferas. É como se... Uma vez eu te disse, mas... Markut, Geburah, Gedulah, Sim, tá bom. existem várias, Shokmel, cada uma delas é um Sefirot, que é um braço de Deus. Ah, tá. Ele está explicando aqui, ó. O 33 representa o Sefirah Datit, a Sefirot invisível que os rabinos chamam de conhecimento. É a esfera de mais difícil acesso e cujo significado é revelado aos magos, iluminados e aos santos. Então o significado já foi revelado para o senhor. Não é, não é um mago? Sou somente um Exu. Hoje eu sou um Exu. Eu fui um mago. Vamos lá. Na numerologia espiritual, os números 11, 22 e 33 são os 3 números mestres, sendo 33 o mais alto. Então tá bom. Olha, O ano de 2011, o ano de 2022 e o ano de 2033, vocês podem esperar coisas acontecendo. mas coisas especiais, porque já acontece coisa todo ano, né, seu Ventania? Sim. Coisas especiais. Tá. Contatos. Ah, com essa terrestre. Eu estou falando de conhecimento. Mas contato? Contato. Contato com conhecimento? Físico. Contato com conhecimento? De onde vem o conhecimento? O conhecimento vem das esferas superiores e inferiores. Então, as esferas superiores e inferiores farão contato com maior quantidade de pessoas nesses prazos que eu dei. Ah, tá bom, entendi. Muito obrigado. Agora eu gostaria de falar agora também sobre o número 12, já que falamos sobre os 12 apóstolos que representam os 12 signos, falaremos também sobre as 12, porque você sabe que algumas multiplicações não aconteceram. Ah, é? Sim. Existem milagres que não têm necessidade de ser feitos. Eu estou derrubando aqui porque eu tenho acesso a leituras que vocês não têm ainda. Ah, Você acha que você vai a uma festa, numa boda de Caná, e sua mãe vem e diz, está acabando o vinho, e ele multiplica esse vinho? Vou dar a versão dos livros agora que vocês não têm acesso ainda. vamos ver. Ele passou a falar. E quando ele começou a falar, ele embriagou as pessoas de suas palavras e do seu conhecimento e de sua luz, que eram mais doces do que o melhor vinho que tinha. A multiplicação do vinho foi a multiplicação do sangue dele, da palavra dele. E quando ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes,
Depois de alimentar toda uma multidão, sobraram quantos cestos? 12 cestos. Hum, E esses 12 cestos cheios eram justamente os 12 apóstolos, que foram no meio das pessoas porque ele não tinha como tirar comida de tanto lugar. E ele alimentou as pessoas com o seu conhecimento, com a sua palavra, porque eles falaram no lugar dele. Ninguém morreria de fome por ter seguido, mas eles se alimentaram através das palavras doces que vinham de um mestre, conectando-se com os 12 apóstolos que ele colocou ao longo dessas pessoas. Este é o pão que alimentou. E depois de recolher tudo, sobraram 12 cestos cheios. E esses 12 cestos cheios eram os 12 apóstolos. Quero ver quem é que vai achar esses livros. Esses livros não estão disponíveis para vocês. por que será, não? Olha, Estão na casa de cristais, na sala de cristais que eu sempre falo. Então eu quero deixar bem claro que a minha antipatia por Pedro é pelo Pedro que duvidava, pelo Pedro que teimava, que não aceitava, pelo Pedro que negou. No entanto, depois que ele seguiu, ele ainda com defeitos de homem, inclusive tinha suas discussões com o Saulo, em cima dele se erigiu uma igreja com defeitos de homem. Com defeitos de homem. Então, a pessoa vai sendo santificada ao longo do tempo. Eu não quero tirar a santidade que o povo colocou nele. Se você entrar dentro da Basílica de São Pedro, existe uma estátua negra, onde as pessoas, de tanto passar as mãos nas pernas dele, ela perdeu as pernas. Tão grande é a fé, é uma estátua de pedra. Eu não vou aqui derrubar a fé que as pessoas têm em Pedro. Eu estou criticando o homem Pedro. Se ele foi santificado pelo povo, por mim, é mais sagrado do que ser santificado pela igreja, porque a igreja não é limpa. E o senhor falou da maçonaria um pouco, e às vezes as pessoas perguntam sobre a maçonaria e seus símbolos, se eles realmente influenciam em nossa vida. Existem muitos símbolos, sim, eles são grandes magos. Eles são iniciados. Para que você seja um maçom, você precisa primeiro acreditar em Deus. Então existem muitos símbolos e eles nada têm a ver com o negativo. Você quer saber quem mexe com energias negativas? O mago que pratica Goécia. Não o maçom. O maçom conhece muita coisa. Você quer conhecer uma família maçônica? Entre dentro dos cemitérios, aqueles que tiverem os túmulos com patas de leão, aqueles que tiverem representações geométricas. Mas assim, em nada me incomoda o trabalho da maçonaria, pelo contrário, por trás da maçonaria é que é feita uma grande caridade e eles não mostram para as pessoas. E outra coisa importante é que eles guardam os mistérios de Maria Madalena e também de João Batista. E ela sim é o Santo Graal. As pessoas procuram tanto uma taça, não é mesmo? A taça que ele bebeu o vinho, e na verdade o Santo Graal é ela mesma. Ai, Quando começarmos a falar sobre o Evangelho de Judas, eu também falarei sobre o Evangelho de Maria Madalena. olha. Mas eu não acho que este é o momento de divulgar para as pessoas. Eu acho que minha conversa sobre demônios e coisas afins, ela é encerrada agora Sim, para sim. as pessoas. Eu quero, eu quero falar com o senhor que sobre aquela aonde parou o nosso último diálogo para não para não ficar nada assim no ar e sei lá, sobre as Sim. oferendas, a história do sangue. Depois da última conversa eu já conversei com o seu Capa Preta, com o seu Calunga, eles também explicaram. Mas Tá. eu quero voltar a tratar com o senhor sobre isso, mas antes de falar sobre isso, abrindo só um parênteses aqui, é uma curiosidade. Existe algum motivo, que eu também já conversei com o Exu Mirim, o Tempestade.
E existe algum motivo, do seu ponto de vista, para que o Exu Mirim Tempestade se refira ao senhor ou ao Exu Ventania como seu regente? Às ve- Se eu trabalho dentro da linha de Yansan, Aham, o Tempestade vai trabalhar na linha de Yansan. aham. E, Muitas vezes existem muitos Exus aham, Mirim aham. que se manifestam quando maiores sob a forma de um Exu que trabalha na linha dos ventos. Hum, O Exu Mirim Tempestade é um Exu dos ventos quando se apresenta sob a forma de um Exu Mirim. entendi. E o senhor, então, como é que é esse relacionamento entre Exu Ventania e Exu Mirim Tempestade? O senhor que direciona o trabalho que ele tem que fazer, o senhor que supervisiona, como é que funciona isso? São muitos Exus dos ventos e muitos Exus Mirim que trabalham por esses Exus dos ventos. Uhum, Eu, particularmente, não sou esse mesmo que está cuidando, que você está lidando, uhum. mas é assim que funciona. Ah, entendi. Ele deve respostas ao Exu dos ventos, que é o seu coordenador de trabalho, é o seu mestre. Ah, entendi. É como dizer, tem a linha de vários tempestades e vários ventanias e Sim. cada um tem uma maneira específica de trabalhar um com o outro. Que na linha de uma Umbanda mais trabalhando no lado direito, que vocês dizem, seria regido pelas tempestades de Egunitá, de Logunã, de Oiá, de Hum. Ansa. Agora, você me pergunta sobre a última coisa que falamos, me parece que foi sobre o pacto. Ah, também, isso. O senhor chegou, Vamos lá. vai chegar uma hora que vai ter que usar sangue na trunqueira, é um pacto, vai ter que fazer um pacto com o senhor. Eu falei, pacto. Daí travou. Vou deixar bem claro. Tá. Pela Umbanda não se mata animal nenhum. Uhum. Pela Quimbanda se mata. Uhum. Se a pessoa chegar doente, de Ah. cama, e com uma doença desconhecida, principalmente essas doenças autoimunes, Uhum. muitas vezes o magista vai ter necessidade de fazer um descarrego com corte, que é o sacrifício, coisa que se faziam no, no templo de Jerusalém, não é mesmo? É uma troca energética através de sangue. Era como se fosse uma transfusão, em muito menor quantidade. O dia que houver necessidade de um mão de faca fazer um corte para resgatar um irmão que estiver doente, isso será feito. E o dia que houver necessidade da tronqueira de Exu receber a energia da menga, que é o sangue, para manter o seu axé e segurar, a fim de evitar que as pessoas que frequentam aquele ambiente sejam vítimas da quimbanda, da magia negra, porque existem pessoas que vão lá e não conseguem manifestar a energia do amor. A única Uhum. forma de se livrar da macumba, que vocês dizem, Uhum. é o amor. Só que as Uhum. pessoas não sabem amar. Então, às vezes, a troca energética é através de um sangue. Agora, eu lhe digo, Uhum. se houver necessidade daquele sangue ali e das vísceras, simplesmente patas, cabeça, algumas penas e as partes internas do frango, o resto pode dar aos pobres, sim. Da Então, mesma forma, feito um sacrifício de um animal maior. Façam o sacrifício, é usado algumas partes realmente, cabeça, patas, parte genitália, parte de dentro, e façam uma comida para os pobres. Nada desperdiçado se você for consciente. A troca energética é com sangue. Mas pela Umbanda, não há necessidade. A Umbanda não faz matança. Muitas vezes a Umbanda vai buscar ajuda no Candomblé e no Omolocô para poder fazer derramamento de sangue. Porque por nós utilizaríamos somente as plantas. Mas quando não for o suficiente, vai ser necessário isso para resgatar um irmão. Não há necessidade de doação de sangue. Coisa que fizeram isso no passado e muito. Para mandar uma oração para Deus era necessário colocar um pombo no fogo. e Não é mesmo? é, é, Hoje quem conversa pensa no seu passado.
E Para hoje. mandar uma oração para vocês, tem que crucificar o Deus de vocês, Aham, aham. não é? Então, E mas. usar como falso o próprio Deus de vocês. Então, o dia que houver a necessidade, isso é raro, eu... aquele que disser não é feito nenhum tipo de ritual de matança na Umbanda, está mentindo. Uhum, uhum, É feito. Uma vez ou outra é necessário. entendi. Uma troca energética. Você não imagina o quanto um médium perde de energia para cuidar de 100 pessoas. Para ele não ficar doente, às vezes é necessário vários processos para a reenergização dele. O sangue é somente um destes. E a questão do pacto? Uhum. Você vai até a igreja daquele santo que não tem nome, Expeditus, porque afinal de contas ele não tinha nome, ele simplesmente se converteu, e como ele se converteu, ele foi morto, foi colocado dentro de um caixão, foi escrito expedire, porque ele era expedito, enviado, e criou seu culto a Santo Expedito. Se você promete a Santo Expedito que vai até a igreja dele acender uma vela, quando você consegue, você paga. Isso se chama promessa para vocês, não é? Agora, se você faz um pedido para um Exu dos Ventos de acender uma vela num teto onde vente bastante, eu vou preferir chamar aquilo de pacto. Tá bom. Por que eu vou chamar de promessa? Eu não sou santo. O que é pacto? Estabelecer paz entre os dois pontos. Pactare, vem de pax. Então, é melhor vocês se despirem do preconceito do entendimento e entenderem a palavra Themonians, Daimon, Pactare, de uma forma mais aberta. E E isso é um Exu falando. a gente tem bastante. Eu tinha, assim, essa máscara da hipocrisia a respeito do sangue muito forte até pouco tempo, porque quando se pensava em sangue, pensava em fazer o mal, e a gente não tem essa predisposição, né? Mas quando se fala, olha, é para fazer o bem, a gente vai até ali uma vez por mês no hemonúcleo para doar o nosso sangue para um irmão, o nosso próprio sangue, né? É Agora, isso mesmo. Uma troca de energia. Se você vai e doa o seu sangue, é uma troca energética. É próprio de religiões de matriz afro. Mas também é próprio de religiões de matriz do tronco do chifre da África. E também do Golfo. Essas religiões fazem matança, sim. Então não sejamos hipócritas. Não é? então, mas é numa ocasião especial de alguém estar muito ruim e precisando melhorar, né? É pro bem, não é Claro, assim, oferenda todo não é. mês. Eu nem preciso de oferenda. Ah lá. A minha oferenda é o conhecimento de vocês. Quer me oferendar? Chega e fala, eu entendi as suas palavras. Oh. Eu vou buscar. Essa é a maior oferenda. Mas é isso, Ventania. Se uma pessoa quer colocar uma oferenda, um pactare de um lume, de uma vela, num lugar de vento assim, e evocar assim o seu nome para oferecer para o senhor com carinho e tal, o cara consegue deixar a vela acesa no meio do vento e ela não apagar? O elemento fogo não é bem aceito pelo elemento vento, pelo elemento ar. São dois inimigos jurados. Não se sopra uma vela, inclusive. Se houver um umbandista que sopre uma vela aqui, saiba que está fazendo um erro muito grande. Você deve abafar uma vela. Olha. No máximo, você pode molhar os dedos e apagar, mas nunca soprar uma vela. Por quê? É uma questão de magia antiga. São jurados, são inimigos jurados. Você quer fazer uma oferenda para mim? Vou te ensinar uma oferenda para mim. Pegue uma cesta, coloque frutas, de preferência de polpa vermelha, coloque cravo, coloque essências aromáticas, coloque algumas fitas, se quiser colocar azul escuro e vermelho, jogue lace num bambu e coloque no ponto mais alto, e essa é a minha oferenda para o Exu dos Ventos, e ali estarei. E aí vou aceitar e vou fazer o nosso pacto. Olha.
E essas frutas vão servir como alimento para os passarinhos que vivem dentro do meu elemento. Hum. E, o- e nesse momento, o que que se pode pedir e o que não se deve pedir? Eu lido com conhecimento, com abertura mental, com cura de problemas de cabeças. Dentro do sincretismo com o catolicismo, eu trabalho diretamente com Nossa Senhora das Cabeças. Então é para cura mental, Tá, esclarecimento, dores de cabeça, tudo ligado ao intelecto. mas se a pessoa que está ouvindo agora tem um amigo que Mas está. eu também consigo livrar pessoas de negatividades. É, Eu então. sou a pessoa de onde ela está. Mas companhias, eu vento ela de lá. É isso que Hum. serve. Então, isso que eu queria perguntar. Se uma pessoa que está ouvindo tem um amiguinho ou uma amiguinha que está subjugado ou subjugada pela Rainha Branca, Uhum. o senhor tem como ajudar para a pessoa deixar disso? Ultimamente, a melhor cura que se faz dentro. Agora eu falarei dentro do trabalho xamânico que o meu aparelho trabalha. Ele faz a insuflação de rapés específicos de 49 ervas preparadas por índios. São curas. Pessoas que estão dependentes da Rainha Branca necessitam de cura física. Não é a oração que vai curar. Então, se ela passar por sessões de insuflação de rapé indígena, ela vai ter uma melhoria muito grande. Mas isso é remédio curando uma doença. É necessário remédio. Mas o que eu consigo fazer é trazer os auspiciosos ventos da bonança para a vida dessa pessoa. Aí sim. Mas é necessário. Quando a coisa é crônica, é necessário uma cura através de remédios. E o remédio que eu posso oferecer é a natureza, que é o berço esplêndido do Criador de vocês. Então, e olha só, uma pessoa em específico que tem um amigo nessa condição de subjugação, já foi conversar com o Exu, e um Exu e o outro falou que esse rapaz estava subjugado por um demônio que nem tinha na nossa literatura. Uhum. Vamos ver se o senhor conhece o nome, que chama Richartus. Richardos. E então pode acontecer que o cara fique subjugado por uma entidade tão trevosa Hum. que Exu não consegue ajudar? O que é isso? Quando houver existem manifestações em que eles têm nomes que não são compreendidos por nós, mas existem conjurações que fazem com que eles digam o verdadeiro nome. Olha. Ixi, mas deixa Diga-se o pra lá. verdadeiro. Deixa, não vou mexer com Diga-se. isso. Ele é obrigado a falar o verdadeiro nome, tomar a verdadeira forma. Mas eu quero saber se a sua questão em relação ao sangue foi resolvida entre mim e as demais entidades. As entidades explicaram para você? Ah, sim, explicaram muito bem. O resumo de tudo isso é o seguinte: quem tem medo que na Umbanda se oferece sangue para fazer mal, está equivocado, não é isso, está claro. E também não se faz oferenda de sangue uma vez por mês ou com certa constância ou frequência. Então, quando se faz, é por uma necessidade que é de proteção ou voltada para o bem. E uma vez na vida, ou se precisar, e normalmente ainda busca uma outra religião que está mais centrada nesse tipo de magia. É isso. É isso, É né? isso. Tá bom. É isso. Agora, quando o pessoal fala. Tem uma pergunta que é interessante também, as pessoas querem saber se é possível evoluir aqui em banda, a ponto de não precisar trabalhar mais com sangue e, de certa forma, extinguir os, entre aspas, a necessidade de se receber presente. Tudo é possível ser evoluído. Depende do grau de desenvolvimento das pessoas. Ah, Quando melhorar a raça, o sentimento,
E quando passar a viver plenamente a energia do amor, sim, não terá necessidade. A Quimbanda não é um terreiro. A Quimbanda é uma forma de trabalho. Eu já vi muita gente, imagina muita gente dizendo ser da Umbanda e na verdade é Quimbandeiro. Ah, entendi. E aí, na verdade, é Quimbandeiro. Vamos só dar um momento que esse aparelho pare de tocar. E aí eu vou. Ah, Deixa um aparelho ligado no momento de comunicação. ixi. Não, não vai tocar mais. Então o senhor me perdoe, eu já peço em nome do menino. Então, então Kimbanda é uma forma de atuação, É uma forma de atuação. não é uma religião. Não. Alguns dizem que sim. No entanto, ela é uma forma de atuação. Entende? Ela se mascara, muitas vezes a pessoa diz, eu sou umbandista, mentira. Está fazendo o trabalho de Kimbanda. E muitas vezes a pessoa diz, eu trabalho com somente Exus. E às vezes está trabalhando só com Kim. Não tem controle daquilo. Mas o meu profundo respeito por espíritos que trabalham na Kimbanda e que têm luz. E vou dizer nomes. Zé Pilintra. Eles estão num trabalho de trazer luz para a Kimbanda. A Kimbanda não existe somente para matar as pessoas. Essa é a ilusão. Todo mundo pensa que a religião dos outros serve para matar os outros. O trabalho da Kimbanda é a preocupação em conseguir as coisas materiais. Ela quer enriquecer, ela quer um trabalho, ela quer uma mulher, ela quer um homem. São coisas que o lado de vocês quer. Vocês não são maus, é o lado de vocês. Vocês não são micaélicos, vocês são luciféricos. Então eles buscam o conhecimento da arte deles e através dessa arte eles buscam desenvolver as coisas para o benefício próprio. Quimbandista não sai por aí colocando o nome das pessoas de graça para poder fazer voodoo. Tirem isso da cabeça. A Quimbanda busca desenvolver coisas para o interesse próprio. Nós Existe uma somos. lei que impede, a lei do amor impede a negativação de alguém. Não, Se para você ser atacado, é porque você tem que estar aberto para ser atacado. E um quimbandista que seja um pouco mais consciente não vai ficar gastando material para isso. O senhor falou que somos luciféricos, o senhor quis dizer tenebres féricos, né? Tenebres. E Tá, os tenebres, velho. tá certo. Todos são. Vocês todos são luciféricos e micaélicos. Tem o Entendi. dom do conhecimento, mas não usam o amor que deveriam usar. Enfim, estamos conversados? Ah, só mais uns detalhes. Quando o senhor falou sobre assentamento, Sim. o senhor sugere que isso exista somente nas casas de Umbanda? Ou em algum outro lugar seria útil ter? Façam seus assentamentos nas casas de Umbanda, onde existe uma firmeza. Se a pessoa está pisando agora na Umbanda e quer fazer uma firmeza, eu já disse, tenha um vaso com algumas plantas que sejam consagradas ao seu Exu, deixe do lado de fora. Conforme essas plantas forem ficando cada vez mais viçosas, o seu Exu vai estar recebendo. Eventualmente, você pode colocar até uma bebidinha ali num copinho, cuidar do seu Exu do lado de fora da sua casa. E no meu caso, se eu fosse fazer uma oferenda para o senhor, ou mesmo para algum espírito, eu não ia fazer pedindo alguma coisa. Tem sempre que alguém fazer uma oferenda pedir alguma coisa? Não pode só fazer por amizade? Pode fazer por amizade, por uma lembrança. Tá bom. Você pode sempre pedir saúde, saúde nunca é demais. Pedir criatividade. No meu lado, eu trabalho com criatividade e sabedoria. Amarra a sua oferenda num cipó mais alto, eu vou estar ali trabalhando com você. Esse seu ventania. Então, e
Então, o fundamento de se fazer esses assentamentos é para criar uma, uma base concreta de proteção no campo astral. Sim. É uma proteção astral. É uma película de proteção. Tá. E aí o que vai ali, conforme vai depender da magia. Muitas vezes o sangue pode oferecer uma magia mais forte, mas não é necessário. Sim, não é necessário. Eu vou fazer uma revelação que não aqui. Eu não vou fazer grandes revelações para dar todo o segredo da magia, mas existem 3 sangues que são importantes. O sangue vermelho, que é a menga, o sangue das plantas e o sangue que é o esperma. Esses 3 sangues são fontes de vida. Falei. Nossa. Não desperdice nenhum desses 3 sangues. Não desperdiçar, é. Use de forma bastante consciente. Todas as vezes que for utilizar esses 3 tipos de sangue, mentalize a lei da atração do universo vai vir ao seu favor. Quem foi inteligente entendeu o que eu quis dizer agora. É o momento da oração. Momento da oração. É um momento de conexão com oração. Uma oração física entre você e o universo. Quando, Estou falando demais. deixa eu mudar aqui pro outro lado da moeda. Quando o povo fala assim, sobre o dito Espírito Santo, que alguma igreja fala que as pessoas incorporam, muitas vezes é Exu, é Preto Velho, mas com uma outra roupagem, né? Muitas vezes são aqueles que se dizem caboclos. Ah, Eles não vão poder dar o nome de caboclo, que vão ser execrados. tá, entendi. Porque teve uma moça que disse assim, um dia eu já vi, parecia muito com os índios caboclos, mas esse povo lá estava querendo chamar de Espírito Santo. Chame da forma que quiser. Deus vai se manifestar da forma que ele quiser e vai mandar os capangueiros dele na forma que quiser. Tá certo. E Teoria caboclo, meu amigo. então, o senhor falou que o anjo Gabriel, que foi lá que orientou lá no Moisés, lá no Monte Sinai. Sim. Só que a gente vê, inclusive no livro Abismo, fala sobre esse arcanjo. A gente, no Espiritismo, tem uma dificuldade muitas vezes de entender, porque a vibração de um arcanjo é muito forte. É como se tivesse. Não tem como interagir com a água, por exemplo. Ele se comunicou com o patriarca. Ah, E veja bem, purificando e decantando. Se ele viesse diretamente, ele abrasaria. olha lá. Então, qual que é o... Todo espírito que entra em contato com a gente tem que ser aqueles, pode até ser enviado de um superior, mas tem que ser aqueles que está dentro de uma certa elevação espiritual e em vibração que seja suportado pela nossa zona de conforto. Sim, pelo seu perispírito. Senão vocês são abrasados. Isso tanto vale para os espíritos da luz quanto dos das trevas. Sim. Tudo tem que ser calibrado. Meu momento de partir, É. Conversamos demais, meu senhor. Então fale para mim qual que é a última mensagem do senhor pro dia. Por favor. Busquem conhecimento, estudem até sangrar os olhos. Eita. Não permitam que as pessoas ofendam a sua inteligência e sejam inteligentes. Graças a Deus, então. Vou embora. Muito obrigado, senhor Exu. Graças a Deus. Ô, Jeff.
Fernando? Ah, ele catou tambor de mola aqui. Hã? Ele catou instrumento, tambor de mola aqui. Ele usa às vezes. Que barulho que era esse aí? É um tambor de mola. Ó, ele faz som de. Faz som de tempestade. Ele toca às vezes quando ele chega. Eu perguntando, nossa, será que começaram a passar o aspirador de pó na casa nessa hora da noite? Não. Ô, louvado seja então, viu? Você Muito gostou? obrigado. Ficou maravilhoso. Eu quero agradecer você. Como você está se sentindo agora? Eu tô bem, tô bem. E você sempre, então, quando você volta assim, você se sente do mesmo jeito? Eu fico sempre muito leve, né? Tô até com sono. Mas qual que é a diferença quando... Tô até com sono. Quando você sai da incorporação, por exemplo, do pai Joaquim, e quando você sai da incorporação de um Ventania? É muito parecida, viu? É que o É. Pai Joaquim eu me sinto assim emocionado, até vontade de chorar, mas assim, quando eu com um Ventania eu me sinto assim, como se fosse instruído, alguma coisa, me sinto superior. Apesar de não ser, eu me sinto Hum, assim, nossa, veio uma coisa que me deu um up, hum. uma levantada. Que maravilha. Mas tá bom, então, olha, eu quero agradecer de coração. Você está sempre aí com o seu aparelho e o seu tempo, possibilitando a todos, a mim e a todos que ouvem os diálogos com os espíritos, Uhum. a estudar mais e aprender mais sobre a vida no mundo espiritual, viu, meu querido? Muito obrigado. Tá bom, meu querido. Um abraço. Obrigado. Tchau. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Era seu ventania ganga que vem descendo em terra. Era seu ventania ganga que vem descendo em terra. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Era seu ventania ganga que vem descendo em terra. Era seu ventania ganga que vem descendo em terra. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Era seu ventania ganga que vem descendo em terra. E eu temo qualquer homem que tenha lido somente um livro na vida. Leia até sair sangue dos seus olhos. Enfim, estamos conversados.